Isso aí, queridos. Então nós entramos, né, com força total, Alessandro, no ano da consagração. O ano da consagração, ele tem com esse objetivo que nós, né, venhamos a buscar ainda mais uma vida de consagração, uma vida, consagrada. Mas as pessoas confundem que é uma vida religiosa. Não, é uma vida normal. Vai viver tua vida, com a tua família, com a tua empresa, fazendo as atividades, mas tudo sendo voltado sempre para Deus, né, Léo? Léo voltou de descanso, de férias, bem-vindo. Voltado para Deus, para a glória de Deus. Tudo que você vai fazer, cada vez mais, é para Deus, é com o propósito de Deus ser glorificado, é voltado para princípios da palavra, teus relacionamentos, tuas amizades, teu dinheiro, tua profissão, né, Cássio? Tudo é para Deus. Esse dia o Cássio me falou uma coisa, sempre repito, certos testemunhos, Cássio, eu gosto de repetir, que o Cássio começou agora a trabalhar com um canal do YouTube, né? Tá ganhando dinheiro e tal. Aí um dia o Cássio me falou assim: pastor, eu botei no meu coração que toda vez que o senhor pedir para vir na igreja, ou alguma coisa tiver para fazer na igreja, eu vou largar o que eu estou fazendo para ir lá servir o Senhor. E eu escutei isso e falei: cara, o Cássio realmente entendeu para quem que ele vive. Porque se o Cássio falasse assim: não, pastor, desculpa aí, vamos deixar o reino para a próxima. Porque a Bíblia fala que o reino de Deus tem que vir em primeiro lugar. Primeiro lugar. Então a gente às vezes pensa: não, pastor, as coisas de Deus eu posso deixar para depois. As coisas de Deus podem ser um acréscimo. As coisas de Deus não precisam ser levadas com tanta seriedade, com tanto extremismo. Mas não. Jesus disse que o reino de Deus tem que ser a nossa prioridade máxima. E esse que é o ano da consagração, queridos. Prioridade máxima é você colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos numa geração que hoje as primeiras coisas são os acréscimos. Se sobrar o tempo, fica o reino. O reino é acrescentado. Então, nesse ano, queridos, nós vamos trabalhar bastante essa priorização, você, eu, desse cara aqui. Amém, queridos? O que Jesus, então, Cleito, falou, está falado. Jesus falou para mim, eu vou. Jesus falou para mim, não, eu não vou. Jesus falou para mim falar, Léo, eu falo. Falou para mim não falar. É nós chegar nesse nível de consagração. Então, para nós iniciar esse ano com a série, nós vamos passar a nossa logo ali, nós temos a logo da série Edificar, que vocês podem passar, exatamente, muito obrigado. Então, olha só que interessante, a gente trabalhou a palavra do ano, que Jesus é a nossa pedra angular, né, Leandro? Trabalhou lá, que quem quiser a pedra de Jesus, a pedra vai quebrantar essa pessoa. Quem não quiser, a pedra acaba quebrando essa pessoa, porque nós entendemos que a raiz de tudo, a pedra principal, tem que ser Cristo Jesus. Só que aí vocês vão perceber, queridos, olha só o texto base da nossa série, que nós cristãos estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra angular. Aqui já dá uma crise naquilo que dizem assim, Pedro: eu só vou me submeter em pessoas que sejam perfeitas. Mas, lembra quem que era o apóstolo Pedro? Estou falando que o Pedro é o próprio nome. A gente falou do apóstolo Pedro. Negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus enviou o Espírito Santo, Gustavo não queria que outras pessoas convertessem, só judeus. Quando então você vê que Deus, Ele quer edificar a nossa vida sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Ele está falando o seguinte: profetas são aqueles que pregam a palavra. Nós vamos trabalhar bem detalhadamente isso, que direcionam a tua vida. Os apóstolos doutrinam. Então, quando nós pensamos que edificados aqui, queridos, sobre o fundamento dos apóstolos profetas, nós temos que entender que a tua e a minha vida, tem essa logo aqui que é uma casa, ela está sendo edificada. Então, quando a gente vai pensar em edificar uma casa, nós temos que pensar nos alicerces primeiro, né? O que vai sustentar aquela casa de pé? A gente não pensa, um pedreiro, um construtor, ele não vai pensar primeiro que cor a parede vai ter, onde o sofá vai ir. Não, ele vai pensar, Cássio, como que aquela estrutura ali em cima vai ficar de pé.
Seja uma casa, seja um prédio, seja aí centenas de andares, seja o maior prédio do mundo. Aqueles que vão executar o projeto, eles estão preocupados primeiramente em como aquilo vai ficar de pé. Principalmente em dias de vento, em dias de chuva, em dias de situações adversas. Então, quando você pensa, queridos, em edificar a tua vida de modo que ela permaneça de pé, você tem que pensar primeiro nos alicerces da tua vida. O que você vai colocar como base da tua vida? O que tu vai colocar como principal fundamento da tua vida? Se for dinheiro, o dinheiro acaba, a casa cai. Se for aí um ser humano, se aquele ser humano te trai, a casa cai. Se for bens, se for profissão, se for trabalho, se for família, a qualquer momento que der um BO ali, a casa vai cair. Agora, se o meu fundamento, é aí que está a questão, está estabelecido em Cristo Jesus, e naqueles que Ele usa, que são os seus apóstolos, os seus profetas, que Deus usa, gente para cuidar de gente, vai por aqui, não vá por ali. Se você segue essas pessoas, então a Bíblia é maravilhosa quando ela diz: ei, edifiquem a casa de vocês sobre o fundamento que é Jesus Cristo, a sua palavra, a pedra angular, no qual Deus vai levantar apóstolos e profetas para te direcionar, para te orientar, para te dizer o que fazer, para onde ir, o que não fazer. Essa é uma introdução sobre a série. A palavra de hoje, queridos, a primeira palavra então, ela tem o título: Alicerce a sua vida em Cristo e sua palavra. Então, resumir para vocês o que nós vamos trabalhar nessa série, né? Vamos trabalhar bem certinho como é que funciona o apostolado, o profeta, o pastor, o mestre, o evangelista, né? Vamos trabalhar como que Deus nos pastoreia através desses fundamentos. Mas o primeiro ponto principal, antes do apostolado, antes do pastoreio, existe algo que é o principal dos principais, que é o Cristo Jesus, o nosso Senhor, a sua palavra. Então o título de hoje é Alicerce a sua vida em Cristo e sua palavra. Vamos para o texto que está em Mateus 7, 24 ao 29. Gente, eu tenho certeza que essa palavra ela vai, se você crer, transformar a tua vida para sempre. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que você já ouviu essa palavra, já leu essa parte, já Deus falou muito com você, e hoje eu quero poder rechear ainda mais o teu entendimento dessa passagem. Então vamos lá, Mateus 7, 24 e 29. Jesus disse o seguinte: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Primeiro ponto. É possível alguém ouvir e não praticar. Jesus deixa claro. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como o insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Vamos aplaudir a Deus, texto, Jesus. Glória a Deus, hein? Então é daqui que surge aquela expressão, quando algo acontece lá, que a pessoa fala: "Ih, a casa caiu". Por que a casa caiu? Porque estava um dia de sol? Estava um dia de boa? Caindo nevezinha, Milene? Um ventinho? A casa caiu por quê? Porque do nada, de repente, Betina, veio uma tempestade violenta, daquelas que não se avisa, daquelas que não se tem como se preparar, uma tormenta, uma tempestade, uma ventania poderosa,
que destronou aquela casa, que era igual à casa do cara prudente, bonita, bem pintada. Dentro dela tinha sofazinho, né? Esteira, game, tinha tudo lá. A net pegando, redondinha. Tudo porque o vento, a tempestade, a circunstância difícil, ela não revela o que ela quer, ela revela quem tu é. Toda circunstância, ela revela quem de fato somos. Ela revela onde estamos verdadeiramente alicerçados. Quer conhecer uma pessoa, veja como ela lida no sofrimento, na perseguição, na angústia, na tristeza. Essa é a verdadeira pessoa que se esconde, muitas vezes, por trás de um postzinho instagramável, por trás de um sorrisinho político, por trás de algo que ela só está se baseando porque ainda tem dinheiro, porque ainda tem fama, porque ainda tem bens, ainda se segura, porque ainda tem amigo, porque ainda tem família. Aí o bicho pega, pam! A pessoa cai na deprê. Primeira coisa que ela pede ajuda para quem? Psiquiatra, psicólogo. Por quê? Porque está alicerçado aonde? No mundo, nas coisas do mundo, nas práticas do mundo ou em Cristo e sua palavra. Eu gosto sempre de explicar, fazer que nem o apóstolo Paulo. Por acaso estou dizendo que psicólogo não é de Deus? Não. Estou dizendo, tem psicólogo cristão, psiquiatra cristão, as profissões, o médico, os remédios, tudo é usado por Deus, queridos. Mas eu me refiro ao fato de, quando uma pessoa passa por uma tormenta, por que a primeira coisa que ela faz é ligar para um psiquiatra que nem crente é? Ou para um psicólogo que nem crente é? Porque ela está alicerçada em técnicas do mundo. A minha casa caiu, eu tenho que ir num psiquiatra. Lindo. Aqui diz apóstolos e profetas. Aí o cara vai no psiquiatra. Porque vai que o apóstolo fala, viu? O teu problema é temperamento, é pecado. Tem que se arrepender. Tu tem que confessar o pecado. Não é fleumático, não é sanguíneo. É pecado mesmo. Você tem que se arrepender. Por isso que o apóstolo e o profeta, Léo, eles são odiados. E também são pessoas que a galera foge. Eu só quero ser consolado. Tá, mas se Deus quiser te dar uma ripa? Afinal, o que tu quer e o que tu precisa? Gente, é só uma introdução da palavra aqui. Vamos junto, querido? Vamos junto. A circunstância que Deus disse aqui, derrubou a casa do prudente? Não, né? O prudente não derrubou, Lucas, por que não? Estava alicerçado onde? Em Cristo. A casa ficou intacta. A ventania ficou frustrada. A tempestade chorou de raiva, Cássio. Rodopiou, rebolou, chutou. Como não cai esse cara, pô? Mas não cai essa mulher, pô? Já fiz calúnia, menti, fiz de tudo. Blasfemei, ofendi, destruí a reputação. Como que esse cara está de pé? Porque ele está alicerçado nele. Agora, quando alguém não consegue e não está alicerçado na presença de Deus, qualquer ofensinha, vou sair da igreja, vou sair do meu emprego, o meu chefe não deu bom dia, vou parar de fazer essa faculdade, é muito pesada as provas. É um tipo de ser humano que por fora está tudo certo, até que vem a ventania, as pressões, as circunstâncias desafiadoras, as circunstâncias que são difíceis, às vezes lamentáveis, às vezes terríveis, e a pessoa cai, tudo. Então o que Jesus está ensinando aqui, queridos? Que circunstâncias difíceis vão vir para o crente e para o não crente. 3 tipos de pessoa, na verdade: o crente, o que acha que é crente, que depois descobre que não é quando a tempestade vem, e o não crente. Então, se você é cristão mesmo,
Não estou dizendo que tu não vai ficar triste com pressão, não estou dizendo que tu não vai ficar chocado com algumas coisas, eu estou dizendo que apesar do que pode vir sobre a tua vida, você fica de pé. Você fica firme. Você pode chorar, você pode até, pô, Senhor, eu não acho justo. Não tem problema você analisar que foi injusto, que foi calúnia, o que você vai entender, o próprio Deus vai dizer, é verdade, filho, tudo isso é injusto, mas passe por isso. Eu também passei por grandes injustiças, lembra de mim na cruz? Aí tu não tem mais o que falar. Então aqui está uma introdução. Agora vamos lá, gente. Quando a gente pensa sobre essa questão que Jesus fala o seguinte, ó. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, pode grifar. Portanto, quem ouve estas minhas palavras, a que ele está se referindo, Pedro? Para quem está fazendo teologia com a gente, de modo contextual, de modo exegético, homilético, hermenêutico, ele está se referindo a qual palavra, Alessandro? Quem ouve essas minhas palavras? Capítulo 5 de Mateus, o sermão da montanha. Aonde, então, vou só dar uma resumida, queridos, que ele vai falar o quê? Ele vai falar nesse sermão da montanha, sobre sermos bem-aventurados quando nós nos contentamos com Deus e sua vontade, quando nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, termos uma vida de iluminação, termos uma vida, Fátima, de diferença, quando nós devemos cumprir a palavra de Deus, não só ouvir, quando nós entendemos que odiar uma pessoa é o mesmo que assassinar ela, e ele diz então, guarda o teu coração. Quando ele diz que o adultério não é só trair o cônjuge, mas é desejar no coração fazer, isso já é traição. Quando ele diz que divórcio sem motivo plausível, que seja crime, que seja uma coisa que não tem como manter, divórcio por divorciar, não é o que Deus fez, não foi a criação de Deus, porque ele considera o casamento um órgão, então uma instituição sagrada e deve ser batalhada, e deve ter fidelidade, não cair por qualquer motivo, tem que seguir firme até que a morte o separe. Vai dizer do juramento ou determinismo, não jure nem pelo céu, nem pela terra, não determine em nada, para de ficar dizendo, amanhã vai acontecer tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Jesus condena isso, Sabrina, Jesus condena isso. Não, já pensou, vou estar formado amanhã em 2027 vai acontecer. Gente, sabe o determinismo? Jesus disse não faz isso. Ele fala da vingança, jamais se vingar de quem te tratou mal, mas deixar que Deus resolva a questão. A tentação tua e minha sempre vai ser se vingar, pagar o mal com o mal. Aí Jesus pega e fala, não façam isso. Pague o mal como o bem. Vai dizer de amar os inimigos, não desejar o mal para quem é inimigo, mas ter um nível alto de orar e desejar o bem a eles. Se o cara há pouco vem informações para mim, pastor, tal pessoa que te perseguiu, aconteceu tal coisa, pastor, tal pessoa que não sei o que aconteceu, eu só falo, que triste, fico triste por isso. Sabe o que é, Pedro? Porque se tivesse com nós, nada disso teria acontecido. Eu respondo assim, Gustavo, eu lamento, eu fico triste, ainda mais de eu saber que boa parte disso tudo é colheita. Se tivesse ficado na obediência, na palavra, com nós, não está passando isso. Então é quando você chega ao ponto de saber uma história de alguém que te persegue, tu fica triste. Não tem que se alegrar, tem que ficar triste. Poxa, que Deus ajude, que essa pessoa saia disso, mesmo você sabendo que é colheita e tudo mais. Aí Jesus vai falar o seguinte, nós ajudarmos os necessitados, usarmos nosso dinheiro para ajudar pessoas, termos uma vida de oração, que ele ensina o Pai Nosso e fala que se nós não perdoar, Deus não perdoa, uma vida de oração e uma vida que perdoa as ofensas, uma vida de consagração no jejum, para de tempos em tempos nós deixarmos a comida e a bebida para buscar a presença, uma vida de desapego ao dinheiro, buscando a aquisição de dinheiro no reino dos céus. É quando Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem nos céus. Está falando para não ser pobre, não ter salário, não ter dinheiro? Não, é não ser apegado a essas coisas, e muito pelo contrário, nós usarmos essas coisas para fazer pessoas entregarem a vida a Cristo, ficarem firmes com Cristo, crescerem com Cristo. E fazendo tudo isso, você vai ter cheio de gente no céu que foram salvas por tua causa, e essa que é a tua verdadeira riqueza.
vai falar sobre julgar o próximo, que antes de você julgar, veja se o que tu está corrigindo no outro não é um erro que tu comete, para você ter moral depois para corrigir. É você ter uma vida de confiança em Deus que supera as preocupações da vida. É você andar pela porta estreita, que é a porta cristã, a porta da fé, difícil, dolorida, complicada. É difícil viver em obediência, dói, mas você sobe aos céus, do que você passar pela porta larga, que o mundo todo passa, confortável, sextou, uhul, e aí vai para o inferno. E finalmente ele vai dizer que nós temos que ter uma vida como uma árvore frutífera, que a nossa vida precisa dar frutos, que a nossa vida tem que dar resultados bons para o reino, frutos bons. Por isso que nesse momento ele falou, se vocês ouvirem estas palavras, aí que entra Léo. Quem ouve estas minhas palavras, ele diz, Pedro, e as pratica, olha que lindo isso, é como um homem prudente, que construiu a sua vida, colocando debaixo da terra ali, a obediência a essas palavras. Se alguém te trair, tu perdoa. Se o dinheiro acabar, você não é apegado ao dinheiro. Se alguém te perseguir, você abençoa. Você vai ficar firme. Agora, se você é um insensato, que ouve e não pratica, a hora que vier uma traição, você vai ficar louco, você vai ficar em depressão. A hora que tu perder tua grana, a hora que tu perder qualquer coisa que tu está pegado, você vai entrar numa deprê profunda, você vai acabar com a tua própria vida, você vai virar o cão. Ele diz isso. Mas agora, queridos, para nós entender, no Oriente Médio, Cássio, a galera para fazer casa, isso que é o mais legal, gente, esse contexto é muito legal. Por ser deserto, Milênia, não se tinha muita chuva, não se tinha muita tempestade, chuva era muito de vez em quando ali, Nath. Aí quando a galera fazia casa, o que eles faziam, Nath? Eles pegavam então, aqui tem um terreno sólido, só que acontecia, o prudente, não, vai que isso aqui é meio movediço, vai que isso aqui é uma terra fofa, eu vou cavar, achar uma pedra, uma parte sólida, e vou começar a fazer minha fundação a partir da pedra. Aí eu subo, tapo, tudo certinho, faço minha casa aqui, se der uma tempestade, tomara que não dê, Deus me livre, está resolvido. Mas o insensato, não, aqui tem terra aqui. A esposa, vê se tem pedra. Não, aqui, esposa, não, vamos fazer a partir daqui. A partir daqui o bicho acontece, vamos fazer, e outra, tempestade, chuva. Vai ser umas garoinhas, é isso aí, vamos fazer tijolo, reboca, e assim, pinta e tira foto com o banheiro, e aí... Mais um sonho realizado. Está pronta a casa. Ou seja, queridos, o insensato, ele não pensa a longo prazo. O prudente sim, não. O prudente, quando ele faz um projeto, ele não coloca só os uhul, vai dar certo. Uhul, que top. Se der errado, se acontecer uma adversidade, se acontecer um problema, como eu vou responder isso? É o famoso, Cássio, plano B de planejamento. Quando você, com o teu otimismo, chega dizendo, vai dar tudo certo, você não entendeu nada da Bíblia. Quem disse que vai dar tudo certo? Quem disse que tudo vai sair como mil maravilhas? Está determinando para Deus que tudo vai dar certo? Como assim? Aí o cara abre uma empresa lá em 2019, Daia. Agora sim, abriu um restaurante, pandemia. Pô, não estava esperando por isso, senhor. Aí Deus, tu devia ter lido minha palavra. Então o prudente, queridos, ele não cai naquela empolgação do momento, meu Deus, vai dar tudo certo. Ele sabe, bom, glórias ao Senhor, estou com um terreninho aqui, mas eu vou ver se lá embaixo temos uma estrutura sólida. Vai demorar um pouco mais, mas vai que acontece. Aí vem o otimista, para de pensar isso, lava a boca com sabão. Pensa só nas coisas ruins. Não estou pensando em coisa ruim. Eu não estou dizendo que vai acontecer coisa ruim. Eu só preciso me preparar que caso der um BO, eu vou ficar firme. O insensato não. Cássio, vai dar nada. Bora! Vou construir de qualquer jeito. Já está garantido. A promessa já foi derramada. Quando eu boto o pé no chão, o diabo... Tipo, agora eu vou passar uma imagem para vocês aqui. Tem a imagem da casa aí, por favor? Muito bom. Essa é uma imagem
como funcionava as casas no Oriente Médio. Repare, temos o prudente que cavou até achar pedra ali. Temos o insensato que, não, eu vou fazer aqui, aqui tem um terreno top, está bem legal, está segurando a casa e botou em cima da areia. Detalhe, Gustavo, repare que a pedra está embaixo da casa do insensato. E aqui que vai ser fantástico, Cássio. Repare que a casa do prudente está colada na pedra. A casa do insensato está um pouco em cima na areia. Eu pergunto, na hora da chuva, da ventania, a casa que está um pouco afastada da pedra, vai cair ou não? Vai cair ou não? Fran, tu sabe, arquiteto, sabe que funciona? Cai. E o que eu preguei para vocês, Cássio, semana passada? Que ou a pedra te quebranta, ou tu cai em cima da pedra. Então está aqui, queridos. Aqui está um insensato, não vai acontecer nada. Eu posso viver do meu jeito, eu vou obedecer a minha família acima de tudo, botar Deus abaixo de todos, eu vou obedecer o globalismo, vou obedecer minhas próprias vontades, vou fazer o que me der na telha, vou viver do jeito que eu quero, deixa a vida me levar, vida leva eu, vou tomar minhas próprias decisões. Fascistas, ditadores, ninguém manda em mim, vem me buscar. Aí a casa cai. Aí tem um cara aqui, Igor. Cara, eu temo a Deus, mas eu ser cristão não me livra de perseguições, de adversidades, de problemas. O sol vem sobre o justo e sobre o injusto, mas a chuva também vem. Eu não vou ficar baseando-se em mim mesmo. Eu vou, Senhor, me garantir aqui, baseado na tua palavra. Eu quero que eu e minha casa serviremos a ti, pautado na tua palavra. Eu vou ficar não distante de ti como insensato, eu vou ficar junto de ti, grudado em ti, para mim passar por qualquer circunstância. Quando a ventania vem, balança ali, ó, balança, mas tu fica firme. Entendeu? Essa imagem é uma imagem que nos faz refletir. O que tem acima da pedra? Vamos lá. Ponto 1, então. O ponto 1, temos 2 pontos hoje. Seja alguém prudente, não insensato. Aprenda a pensar a longo prazo e vença a tentação de ser alguém inconsequente. De cara, então, meus irmãos, Jesus vai dizendo: ei, eu não estou garantindo vida fácil. Eu não estou garantindo vocês terem fé em mim, uma vida sem problemas. Mas estou garantindo que se vocês se pautarem em mim, como fundamento sólido, vocês resistirão. Mas se vocês não se pautarem em mim, como fundamento sólido, vocês não resistirão. Então ele fala do prudente, e aí o que vem a palavra prudente? Vem de prudentius, olha só, é ver antes, prever, prover, é você calcular, é você pensar, cara, e se der errado? Cara, é um projeto, é um sonho, é uma coisa que eu entendo que é de Deus, mas se der errado? O que vai acontecer? E se não der como eu planejei? Para onde eu vou? O que eu faço? Para quem eu peço ajuda? É você, Túlio, confiar em Deus, mas ao mesmo tempo entender que nem tudo Deus te fala. Então, quando Deus não te fala, você tem que usar o cérebro. Então, as pessoas, elas são muito assim, queridos, elas não pensam a longo prazo. Elas estão pautadas numa vida a curto prazo. É tipo a menina pega e sai numa festa. Mãe, estou saindo para uma festa com meus amigos e tal. E a mãe, você cuida. Se fosse uma mãe prudente, tu não vai. Não, mas ela vai falar, você cuida. De sainha, decote, vai só curtir. O que acontece, Nath? Acha lá um hip hop chaveca, gatinha, papapá. O pai não fala gatinha em casa, então gatinha, papapá. Pá. Ai, não vai dar nada, vamos ficar. Ficam. Ah, mas não tem problema nós se relacionar. Se relacionam. Vem ali algumas semanas depois. Ai, cólica, ai, não sei o quê. Ai, o que está acontecendo? A mãe, tu está grávida, meu Deus.
Quem é o pai? Ai, é o Periclepson. Aí o pai da menina: como isso pode ter acontecido? Deus, por que o senhor permitiu? E Deus: eu permiti. Opa! Quem mandou você cuidar da tua filhona fui eu, queridão. Quem tem que cuidar é você, não é eu, querido. Aí vai chegar no Periclepson: Periclepson, seu desgraçado, como é que você fez isso com a minha filha? O Periclepson: opa, quem não quer não faz. Quando um não quer, dois não brigam, queridão. Tua filha quis. E o pai: tu tá certo, desgraçado, hip hop do inferno. Assuma! Não. Eu entendi, suma. Tchau. Muito bem. Aí começa as leis. Vamos abortar. Porque ela não quis, nós também não queremos. Aborta. Aí eles abortam. O corpo daquela menina fica marcado, fica transvertido para o resto da vida. Ou então, que é o que se espera, Juliana, vamos assumir a criança. A criança vem, o pai desaparece, aquela menina fica sem o pai. Eu pergunto: a menina que se relacionou com o Periclepson pensou em tudo isso? Sabe por quê, Marcelo? Porque ela não pensou? Porque ela é insensata. Ela não foi prudente, ela não calculou o preço, Léo. Ela não previu que poderia acontecer tal coisa. Então, uma pessoa prudente, ela prevê. Ela não é orgulhosa. Ela sabe que qualquer atitude pode dar BO. Henrique, o que eu tenho conhecido de jovens inconsequentes, e que é uma pessoa inconsequente, que não mede, Juliano, as consequências. Não mede. Elas agem, elas fazem, elas falam, e todo mundo tem que aceitar, e todo mundo tem que entender, e todo mundo tem que admitir que elas podem, são livres. Porém, toda ação gera uma reação. O bumerangue que tu lança, ele volta. O que tu planta, tu colhe. E às vezes tem coisas que você faz porque tu caiu numa tentação carnal, passageira, que vai ter um custo para o resto da tua vida. Tudo porque você foi uma pessoa inconsequente. Desprezou que pudesse acontecer uma consequência. Desprezou que pudesse acontecer algo. É tipo Abraão, Isaac, né? Ele se relaciona lá com a escrava de Sara, Agar. E até hoje estamos vendo guerra aí. Já. Então, quando você pensa que ser inconsequente é ruim para você, seja alguém consequente. Antes de você fazer qualquer coisa, antes de você falar qualquer coisa, antes de você agir em qualquer coisa, cara, raciocina, calcula o preço, para e pensa. Não é pecado você pensar, irmão. Ter fé não é pecado. Tem um livro do John Stott, temos que até botar esse, então, nós temos que crer é também pensar. John Stott, crer é também pensar. Não é falta de fé você calcular, você raciocinar, você calcular o futuro. Não é falta de fé você analisar o que vai acontecer, tanto para coisas boas como para coisas ruins. Às vezes a pessoa perde a vida inteira por causa de uma atitude errada. Apenas uma atitude errada acabou com a vida dela. Então, quando nós entendemos que Jesus está falando, aquele que ouvir as minhas palavras e as praticar. Repare que nós estamos num tempo que as pessoas, e eu conheço muitos cristãos que são assim, eles leem Bíblia, eles postam sobre a Bíblia, eles postam um versículo bíblico, mas na hora de viver um versículo, eles fogem. Ler a Bíblia, meus irmãos, não é tudo. Ler a Bíblia não é o máximo. Ler a Bíblia é o mínimo. Igor, aqui na igreja, eu fiz um projeto todo chamado Bíblia Avivada. Eu peguei um ano todo, que foi o ano passado, e fiz Insta, fiz YouTube, fiz TikTok, fiz tudo. Até Spotify tem. Todos os capítulos da Bíblia ensinados, lidos. Temos ali, agora a Fran me ajudou a fazer ali um e-book da Bíblia Avivada. Nós temos, querido, se você quiser saber um pouco mais da Bíblia,
entender cada capítulo, entender cada livro, nós temos um e-book que a gente passa para você, que tu termina a leitura da Bíblia em 1 ano. A Bíblia sendo lida é um grande passo, mas não é o teu principal passo. O principal passo, Márcia, é nós viver a Bíblia. Não adianta a Bíblia falar assim, não adultere e adulterar. Não adianta a Bíblia falar, não minta e tu mentir. Não adianta tu postar que tu é desapegado da família, desapegado do dinheiro, mas na primeira chance você abandona Cristo. Então Jesus está falando, se você ouvir, ler essa palavra, postar no Insta, fazer uma campanha, não, diz o que, Billy? Se você praticar. É bonito quem lê, mas praticar que vai transformar a nossa vida. Vamos lá. Alicerce sua vida na vontade de Deus, não na sua própria vontade. Ponto final, então, né? Nenhuma circunstância difícil é capaz de derrubar quem está alicerçado em Cristo Jesus. Porém, quem não estiver verdadeiramente nele, cairá. Então, gente, quando eu penso na palavra de Deus, na casa sobre a rocha, eu estou falando o seguinte: a minha casa está alicerçada na vontade de Deus. É em todos os princípios e valores que a Bíblia me dá. É em tudo aquilo que Deus irá me direcionar para fazer, concordando eu ou não concordando, gostando eu ou não gostando. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mestre, o nosso líder maior, o nosso Deus, ele para diante do Deus Pai e ele vê a morte dele na cruz e ele vê que a presença do Pai vai sair, que o Pai vai virar as costas para ele, e ele diz: Senhor, se for possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Não tem problema tu sofrer, não tem problema tu duvidar, não tem problema tu questionar. O problema é quando tu desobedece. Não tem problema você entrar em crise, não tem problema tu ir para a intercessão, não tem problema tu suar sangue antes de fazer o que Deus fala já. O problema sempre vai estar no não fazer. Lembra que Jesus falou hoje naquela parábola que um patrão chamou um cara para trabalhar. Ele falou: estou indo lá, senhor, 5 horas estou lá. Não apareceu. Aí o outro: eu não posso ir, senhor, mas 5 horas estava lá. Aí Jesus falou o que, Nath? Qual desses o patrão gostou mais? Os discípulos. Certamente aquele que falou não e depois foi. Aí Jesus falou assim: exato, queridos. Se vai dar crise, se vai ser difícil, se tu vai reclamar, que parte tu fez? Agora se tu fala, não, vamos junto, sim, amém, a missão dada, a missão cumprida, e já foge. Não adianta nada. Não adianta. Então você repare, queridos, que quando a gente coloca a palavra como prioridade, eu sempre coloco meus discípulos nessa questão, gente. Eu quero uma base bíblica. Ginorá, toda pessoa que fala comigo sobre qualquer coisa, eu não peço que era a base do Edson, eu peço uma base bíblica. Tá, tu vai fazer tal coisa, tu vai comprar tal coisa, tu vai, sei lá, ok, me dá uma base bíblica. Quando a pessoa está em Cristo, Alessandro, ela já vem, pastor, não só uma, tenho 5. E derrama a base bíblica. Ok, vamos estudar as interpretações. Perfeito, queridão. Tu está com base, tu está debaixo de oração. Eu entendi também como teu pastor que tu está certo. Bora lá, manda ver que Deus te abençoe. Agora a pessoa, pastor, base bíblica, não tem. Tem um sentimento, tem um desejo. Tipo, eu diabão, isso. Eu estou feliz, eu estou contente. Meus pais gostaram, minha família amou. Não sei se, ok. Mas é a base. Onde está a base? Onde está o versículo? Onde está Deus falando? Para tu poder se atirar com força e o pastorzão ficar tranquilo. Não tem. Aí hoje em dia nós estamos vivendo um tempo, queridos, que não existe mais pecado e não existe mais erro, existe temperamento. Ah não, a pessoa adulterou porque ela é sanguínea. Ai, sanguíneo, pare de ser assim, sanguíneo. Se corrompeu porque é sanguíneo. Não cumprimenta porque é fleumático. Oh. Gente, esses tempos me sugeriram um livro para pôr na Store. Eu li o livro que falava sobre temperamentos, bíblico.
Aí o autor falava que o apóstolo Paulo, Cássio, ele era sanguíneo. Porque quando ele falava assim, esqueci de tudo que ficou para trás, é porque os sanguíneos esquecem. Eu falei, não. João, o apóstolo Paulo não era sanguíneo, ele estava sendo crente ali. O fleumático pode ser, né? Todo o melancólico, todos têm que entrar nessa de esquecer as coisas que para trás ficam e seguir a Cristo. Não tem a ver com temperamento, não tem a ver com personalidade, tem a ver, meus irmãos, com ser obediente à palavra. Então o mundão aí fora, queridos, ele está pervertendo a palavra de Deus de uma forma. Eu já falei para vocês que hoje o diabo veste coach. Hoje o diabo mais do que nunca dá paz do Senhor. Hoje o diabo mais do que nunca tem termos cristãos e faz o apóstolo Paulo, obediente a Cristo, ser enquadrado no sanguíneo. Ou seja, se ele não fosse sanguíneo, Fátima, e falasse assim, não, eu não vou esquecer o passado porque eu sou um cara mais melancólico. Tá tudo bem. Né, André? Então, cara, estou, Léo, indo contra a análise de personalidades? Não, é bênção, é bom nós saber que personalidade. Estou indo contra os temperamentos? Não, estou junto, é bom nós saber o temperamento, como é que a gente é, como a gente funciona. Mas eu não admito, de modo bíblico, que o temperamento agora seja o final de tudo que você faz. Seja uma desculpa esfarrapada para justificar coisas que você foi carnal, pecador, traidor, desleal. Aí tu fala que tu é sanguíneo. É boa essa palavra, não sei. Mas eu tenho que pregar a palavra, Marcelo. Certamente um psiquiatra não cristão, um psicólogo não cristão, não, fique tranquilo, vamos tomar um remedinho para diminuir a tua... O cara às vezes é desleal, é corrupto, não vale nada porque é um caco. Mas os temperamentistas dizem, é fleumático. Não. Gente, eu estou falando uma coisa para vocês aqui, Simone, que eu tenho certeza que Jesus no meu lugar falaria a mesma coisa. O apóstolo Paulo, Cássio, seria ainda mais radical que eu. Porque esses são os mentores que eu quero que vocês sigam. Jesus Cristo, apóstolo Paulo, Abraão, essa galera. Já sabe qual que vocês não precisam seguir. Mas quando nós entendemos, queridos, que nós temos a opção de alicerçar a nossa vida na palavra de Deus e na sua vontade, que é onde nós vamos ficar seguros se acontecer qualquer momento difícil, e você tem a opção de se basear na tua própria vontade, quando acontecer alguma coisa um pouco difícil, desafiadora, você cai, é você que vai decidir. Porque a vida, queridos, é muito interessante como Deus ensina pra gente, né? Você pega as 4 estações, temos ali o outono, né? Quando começa ali a ficar mais bonito, a cair as folhas, começa a cair coisa da tua vida, tu não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, que estação é essa, Senhor? Está tudo no chão? Meu Deus, e agora, Senhor? Se tu está em Cristo, tu, Senhor, tudo tem um propósito, o Senhor está no controle de tudo, fica firme. Aí vai ter, logo depois, antes do outono, aliás, gente, vamos pensar no verão, que eu fui para outra página, mas vamos começar com o verão, eu fui para o 2, vamos para o 1. O verão é aquele tempo, Pedro, legal, ensolarado, uhul, está caindo dinheiro na conta, está todo mundo dando paz ao Senhor. Ô André, está todo mundo te cumprimentando, está todo mundo, Rogério, esse cara é top, eu amo, pastor, eu te amo, tu é muito top, ai meu Deus do céu, um beijo aí, coraçãozinho. O verão, a gente curte o verãozão. Não estou falando agora de quem curte verão, eu estou falando do verão profético, né? Tem pessoa que odeia o verão, não direi quem. Que prefere ser iglu. E não tem problema, Cátia. Sabe por quê? Esse cara sou eu. Um casaco da Nike, uma touca do Mickey. Fica top, gente, fica top. Mas, cara, os tempos bons estão aí. É legal, é bacana, é maravilhoso. Mas eu não posso ser insensato de achar que vai ser isso para sempre. Lendo a Bíblia, eu entendo que eu devo me preparar para o pior, mas esperar pelo melhor. Aí depois, então, na primeira vez ali do outono, né, vem o inverno, que aí vem
tempos frios, gelados, o ranho descendo do teu narizão lá. Essa foto tu não coloca no Insta. É aquele tempo complicado, aquele tempo que tu pega doença, aquele tempo que é difícil. Cara, a vida é assim também. Vai ter momentos difíceis, confrontadores, gelados, desafiadores. Mas se tu está na pedra, você fica firme. Finalmente vamos ter a primavera, tempos mais confortáveis, agradáveis, um tempo de mais transição, um dia mais sossegado, um dia de alegria. Então você entende, queridos, que, olha só onde eu quero levar você agora. Todo ano, nós vamos ter momentos tranquilos, mais ou menos, difíceis, gelados. Só que tem um detalhe, Diogo. A ventania, a tempestade, ela não escolhe estação. Se ela quer vir no verão, ela vem. Se ela quer vir no inverno, ela vem arrebentando tudo. Se ela quer vir no outono, na primavera, ela não dá para tu prever. Ela simplesmente chega. O BO simplesmente arma. A circunstância simplesmente vem. E aí, queridão, você tem que estar pautado na palavra de Deus. Olha essa frase. Jesus nunca prometeu estabilidade circunstancial, mas fundamento para superar cada circunstância. Jesus nunca prometeu estabilidade circunstancial, mas fundamento para superar cada circunstância. Então vocês entendem, queridos irmãos, que quando qualquer coisa acontece e eu estou baseado na palavra de Deus, o que eu faço, Alessandro? Quem já leu o livro O Poder do Louvor, a primeira coisa que o cristão faz é: graças te dou. Senhor, eu não entendo. Senhor, eu não compreendo. Mas se aconteceu, e aqui que eu falo da música, o que eu criei a música, Deus sabe o que faz, também sabe o que permite. Porque teve gente que veio me procurar, pastor, meu Deus do céu, que não foi a principal parte, não foi a tua glória no refrão, foi essa parte. Eu estava num momento difícil, pastor, e quando eu escutei, Deus sabe o que faz e o que permite, Ele tem todo o controle em suas mãos, eu entendi, pastor. Então, quando um crente só tem apego a Ele, mas começa a cair coisas que não é Ele, cai tudo ali, que tu considera importante, que tu considera valioso, mas começa, você só fala assim: Senhor, está me doendo, mas eu confio em Ti. Está me doendo, mas eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Está me doendo, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Está me doendo, Senhor, mas eu sei que o que não vem para me matar, vem para me fortificar, vem para me melhorar, vem para me amadurecer. É que nem aquele professor que chegou de Kung Fu, Gustavo. Tem lá uma pedra gigante, do tamanho de uma montanha. Aí ele chega para o aluno: empurra essa pedra. O aluno: como assim, senhor? Eu quero que tu empurre essa pedra, tire ela do chão, empurre e desloque essa grande rocha. Mas senhor, tente. Ele foi lá, aquela gritaria, não consegui. O líder dele falou assim: ok, tu tem uma semana. Depois de uma semana, eu quero ver se tu... Uma semana chegou lá o mestre. Não conseguiu ainda? Ok. Vou te dar agora então, pelo que eu estou vendo, tu não está conseguindo. Um ano. Depois de um ano, tu de conversa. E ele empurrando a pedra. Depois de um ano, o mestre: aí, me mostra. E o cara falou: Senhor, eu não consigo empurrar essa pedra. Aí o mestre: mas você notou uma coisa em ti? Tu está mais forte, tua mente está melhor. E eu vou dizer para você o seguinte: eu sabia que tu não ia empurrar essa pedra. Eu sempre soube que humanamente é impossível empurrar a pedra. Mas a minha ideia não era você empurrar a pedra, era a pedra empurrar você. Não preciso nem dizer para vocês, Nath, que pedra é essa. Qual é o nome dessa pedra? Jesus Cristo.
Às vezes, Deus não muda as circunstâncias da tua vida porque Ele quer que as circunstâncias mudem você. E às vezes, Deus só vai te tirar dessa circunstância a hora que Ele vê que essa circunstância transformou você. Então, as circunstâncias da vida, meus irmãos, todas elas devem ser abraçadas. Todas elas, Sabrina, devem ser recebidas. Porque, Léo, a Bíblia fala o seguinte: o próprio Jesus disse que Deus, Ele não permite nem mesmo que um fio de cabelo caia no chão, sem que Ele permita, Diogo. O que significa isso? Nada que acontecer na sua vida não vai ter tido, Pedro, o aval de Deus. Pode vir o diabo, pode vir o inferno, eles têm que pedir: Deus, posso? Onde que a gente vê isso? Livro de Jó. Satanás chega para Deus e fala: ele está te louvando porque está tudo certo, deixa eu tocar nele, deixa eu arrebentar ele. Aí Deus fala: pode tirar tudo, só não toque na saúde, na vida, não mate ele. Toque na saúde, toque em tudo, mas não mate ele. Por que Deus foi tão fascista? Por que Deus foi tão ditador? Porque Deus entendia que Jó o buscava, Betina, não por amor, mas por medo. Jó só buscava Deus para manter o que ele tinha, que era bens, que era tudo certinho. Ele tinha um medo de Deus, por isso ele buscava Deus. Quando ele perdeu tudo, o que ele fez? Saiu para fora quem Jó era, Milene. Pô, Deus, bote um tribunal aqui e eu provo que o senhor está errado. Aí os 3 amigos condenam ele, o quarto tem uma conversa mais ou menos. Aí o próprio Deus vem: Jó, vamos trocar uma ideia então. Estou aqui para você me julgar. Primeira pergunta: onde você estava quando eu criei o planeta Terra? Rateado, né? Deus é muito fascista, cara. Deus, ele humilha as pessoas. Isso é uma arrogância tremenda, gente. Isso é de uma ironia, Josi, que eu não entendo como é que pode. Deus fez isso com Jó, cara. Deus te fala assim: André, Jozinho, meu globalistinha, tá tudo bem com você, meu pedido. Vamos conversar então. Onde você estava? Aí Jó: já entendi, eu sou um caco, eu sou um lixo. Para, senhor, para. Não precisa mais falar. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, Fátima, o Jó, dizimista, ofertante, justo, honesto, conhecia Deus só de ouvir falar. Mas agora, na dor, nesse momento difícil, nesse momento horrível, saiu para fora quem eu sou, e junto com quem eu sou, saiu para fora a minha visão de quem tu é. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Conclusão: tudo dará certo para quem diariamente alicerçar sua vida em Cristo Jesus. Você repare, queridos, quando eu falo tudo dará certo para quem diariamente alicerçar sua vida em Cristo Jesus, eu não estou dizendo que tudo vai ser um sucesso ou que tudo vai ser como tu quer, mas vai dar certo pelo seguinte: se você baseia a tua vida na palavra de Deus, o resultado final, mesmo não sendo como tu queria e sendo como Deus quis, esse é o verdadeiro sucesso. Isso é você ser alguém que tem a tua vida alicerçada. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Pode ficar em pé, por gentileza. Estamos indo para o final. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Então, os irmãos, a grande questão é nós, sim, sermos otimistas. Vai ser top o ano. Eu tenho, vocês sabem disso. Quando os pregadores começam, esse vai ser o melhor ano da tua vida. Esse vai ser um ano de vitória para todos vocês. Igor, a gente sabe que cada cabeça é uma sentença. Uns vai ser que nem o Maduro, vão ser presos, outros vão ser... Cada cabeça... Então, Alessandro, eu sempre falo o seguinte, cara. Eu vou dizer todo ano. A Bíblia não promete que circunstâncias favoráveis vão ser sempre realidade, mas promete
que, apesar das circunstâncias muitas vezes serem desfavoráveis, promete que você pode ficar firme nele, pode ter ele como fundamento. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, meus irmãos, para nós se fundamentar na palavra, repito, tem que ter o mínimo. Qual que é o mínimo? Ler a Bíblia. Gente, se tu nunca leu, você fala assim, Edmar, eu sempre falo, o projeto Bíblia Avivada que eu criei ali, é para que pelo menos todos os membros da igreja possam dizer, Cássio, que leram a Bíblia toda uma vez na vida, pelo menos. Depois pode seguir estudando partes, né? Estudando, Bíblia cronológica, né? Bíblia de estudo, mas uma, Pedro, de capa a capa, todo cristão deveria cruzar por toda a Bíblia. Porque daí ali, ele vai cruzar por Abraão, vai cruzar por Isaac, vai cruzar por Noé, vai cruzar por Adão e Eva, vai cruzar por tudo ali, por Davi, pelos profetas maiores, vai cruzar por Jesus nos evangelhos, pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, vai cruzar pela ilha de Patmos. O cara vai fazer um tour de histórias reais, de como esses homens e mulheres suportaram aquelas histórias. E aí, meu queridão, você vai ter uma base para viver. Você, cara, quando Deus falou para Abraão sacrificar o filho dele, cara, Deus está me mandando sacrificar só R$10 aqui. Eu não posso dizer não. Cara, quando eu vejo Jesus Cristo na cruz dizendo perdoa eles porque eles não sabem o que fazem, eu não tenho direito, Senhor, de não perdoar ninguém. Quando eu vejo o Senhor Jesus Cristo dizendo seja feito o que tu queres e não o que eu quero, sofrendo, eu entendo que eu posso sofrer, mas eu tenho que obedecer. Aí, queridos, a palavra de Deus se torna uma base para você. Fátima, na nossa igreja, nós temos um princípio diferente de outras igrejas. A gente não tem estudo bíblico semanal, a gente tem pregação, pequeno grupo, escola de Bíblia, Léo, incentivo para que você faça teu próprio estudo. Porque quando tu fica dependendo toda hora de pastor para te dizer isso, de pastor para te falar aquilo, no sentido bíblico, teológico, você acaba dependendo do pastor e não da Bíblia. Se eu falo, Fran, nós estamos aqui para isso, estamos aqui para aconselhar, mas o meu aconselhamento, Fran, vai ser pautado na Bíblia. Então, quando você está numa igreja que nós te incentivamos, te damos e-book, te damos tudo, estamos à disposição para você entender o que você quiser entender da Bíblia, mas você saber ler a tua palavra é muito melhor. Você ter tua vida diária, você ter tua vida devocional diária. Seus olhos fechados, então, queridos, estamos finalizando. Você e Deus sabem qual que é o momento que você está vivendo, qual que é o momento que você está nesse momento agora. Se você está vivendo um verão, um inverno, outono, primavera, talvez você há tempo não tenha vivido nenhuma ventania e que não venha de modo sem ser de Deus, mas talvez você está debaixo de uma ventania, talvez teu ano já começou debaixo de algo que está te pressionando, mas se você não está vivendo nada, pastor, tudo é boa, glória a Deus mesmo, mas pega essa palavra, porque quando vier qualquer vento, qualquer tempestade, a tua casa vai estar alicerçada sobre a rocha, queridos. Então, ano da consagração, primeira palavra nossa do ano da consagração é nós termos Cristo e sua palavra como base sólida, como nosso fundamento, queridos. Você vai cantar comigo assim, perto do cristal. Diga assim, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Diga tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar,
mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo. Erga as duas mãos aos céus e fala bem forte isso. Te louvarei, diga, de modo profético. Oh, te louvarei, sim, Deus. Adorarei somente a ti, Jesus, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Seus olhos fechados, vamos orar ainda. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor libera sobre cada um de nós. Que o Senhor seja o nosso fundamento, que a sua palavra seja o nosso alicerce. Nós queremos, Deus, que o teu reino seja a nossa prioridade máxima, Senhor. Que o teu reino seja tudo para nós no nosso dia a dia. E vamos seguir firmes com o Senhor nas 4 estações. E vamos seguir firmes com o Senhor, buscando sempre confiar em Ti. Crer que tudo que vem de ventania, de tempestade, não irá nos derrubar, mas irá Te glorificar, irá nos melhorar, irá nos fortificar, nos amadurecer para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.